Muito bem. Nós sabemos que durante tanto tempo, em toda a história de Israel, houve perseguição. Quando o povo era ainda bebê, se assim podemos dizer, o povo estava ali no Egito, Faraó tentou massacrar este povo. Faraó tentou impedir que o povo crescesse. Faraó chamou as parteiras hebreias e lhes disse: olha, vocês fazem o parto das mulheres hebreias. Se vocês virem que é um menino, matem. Mas as meninas podem viver. Numa tentativa de impedir que Israel tivesse um exército, numa tentativa de impedir que Israel continuasse crescendo, numa tentativa de diminuir e fazer desaparecer esta nação de toda a terra. Nós vamos ver também como que depois, como as parteiras hebreias, elas não mataram os meninos por temer a Deus, e então como eles exigiram, o Faraó então deu ordem que todos os meninos seriam enjeitados por seus pais. Eles deveriam entregar os meninos para serem lançados no rio Nilo. O rio, que era lugar de vida, se tornaria morte para os bebês hebreus. E sabemos que foi nesse contexto que nasceu Moisés. Nesse contexto, porque a tentativa do inimigo de destruir Israel não vinha da mente do Faraó, mas vinha de uma mente muito mais perversa, de uma mente tão terrível do arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, ou o nosso adversário. Israel então vai para Canaã e ali habita. Josué conquista a terra, as 12 tribos são estabelecidas nos seus limites, recebem por herança, desde o norte com a tribo de Dan, até o sul com a tribo de Simeão, do outro lado do Jordão as 3 tribos, 2 tribos e meia, né? A tribo de Ruben, Gade e Manassés, a meia tribo de Manassés, estavam na Transjordânia, do lado onde é hoje a Jordânia. E então eles estão ali na terra, passa o período dos juízes. No período dos juízes, muitos inimigos vêm, atacam Israel. Deus levanta libertadores, como Gideão, como Sansão, Jefté, Débora e tantos outros. E então vem o primeiro rei, vem a monarquia. Deus levanta Saul. Saul começa a organizar a nação com um exército. E então, ali um dos inimigos tão fortes no período dos primeiros reis foi exatamente os filisteus, que habitavam ali na faixa de Gaza, nas 5 cidades-estados dos filisteus, em Gate, Ecrom, Gaza, Ascalon e 5 cidades. Ecrom, porque eles queriam dominar Israel. Eram inimigos e estavam a todo tempo tentando e lutando contra o povo de Israel. E eles eram fortes, tinham armaduras de ferro, tinham suas espadas, e o exército de Israel não era bem preparado. Vai ser melhor preparado na época de Davi e vai ser consolidado na época de Salomão. Nós vamos ver aí o período dos reis, o reino se divide no reino do norte, Israel, o reino do sul, com Judá e Benjamim, a capital sendo Jerusalém. Mas o que acontece? O reino do norte foi levado para a Síria, as 10 tribos do norte, e nunca mais retornaram. O reino do sul luta, persiste, quase 200 anos depois que o reino do norte, Israel, foi levado cativo. E então Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém e leva cativos para a Babilônia o povo de Israel. Lá na Babilônia, Deus não abandona seu povo. Deus continua com seu povo, preservando, cuidando. E nós vemos como que 4 adolescentes, 4 meninos mudam a história de Israel de uma forma tão linda ali no cativeiro da Babilônia. Daniel e seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias. Eles tiveram seus nomes mudados para os deuses de Babilônia
Daniel foi Beltesazar e os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nomes dos ídolos pagãos, nomes de demônios, podemos dizer assim. Mas esses meninos continuaram adorando a Deus, servindo a Deus, mesmo que condenados à morte. Os 3 foram lançados na fornalha de fogo ardente, como diz a Bíblia. Parece uma redundância, mas para dizer o tanto que aquela fornalha estava aquecida. O rei, na sua ira, mandou que fosse aquecida 7 vezes mais, para que não sobrasse nada, fossem completamente incinerados aqueles 3 jovens. Os guardas que os levaram amarrados para jogá-los dentro da fornalha, os guardas morreram do calor do fogo. Mas os 3, ao caírem lá dentro, se levantaram. O fogo teve poder apenas para queimar as cordas que os prendiam. E apareceu junto com eles um 4º homem, que era o Filho de Deus. O próprio rei Nabucodonosor, ao examiná-los, ao assistir à condenação deles, chamou todos os sátrapas, todos os prefeitos, todos os que lideravam a nação com ele e disse: vejam, nós não lançamos 3 homens na fornalha, 3 homens que não se dobraram diante da estátua de ouro que eu levantei no campo de Dura, mas agora eles estão soltos, passeando dentro do fogo, e tem com eles um 4º homem que é semelhante ao Filho dos deuses. E o rei Nabucodonosor chama os jovens, dizendo: Sadraque, Mesaque, Abdenego, saiam para fora, venham diante de mim, seu rei. E examina os jovens e diz: o fogo não teve poder algum sobre eles, nem foram chamuscados os seus cabelos, nem cheiro de fumaça passou sobre eles. E ele abaixa, ele levanta um édito, proclama uma lei em todo o seu reino, dizendo: quem blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego será destruído, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Por serem adoradores fiéis, por estarem dispostos a enfrentar a própria morte, mas não abandonar o Senhor, não rejeitar o seu Deus, esses meninos trouxeram o nome do Senhor sendo elevado em todo o império da Babilônia. E Daniel foi lançado na cova dos leões e os leões não tiveram poder sobre ele. Ele estava vivo no amanhecer do dia, depois de passar uma noite entre os leões. E também Daniel levantou, exaltou o nome do Deus de Israel em todo o império da Babilônia. Mas o império da Babilônia passou. Depois de Babilônia veio o império Medo-Persa. O império Medo-Persa. E ali estava um novo rei e Daniel, ele continua sendo, podemos dizer assim, um primeiro-ministro, ele continua sendo um conselheiro de 4 reis destes impérios, de Babilônia e do império Medo-Persa. Porque Deus era com ele, porque Deus estava com ele. Mas neste império persa, ali está o rei Artaxerxes, um rei que a sua rainha é uma mulher judia, é Ester. Como pode ser uma judia vir a ser a rainha da Pérsia? Deus faz as coisas de uma maneira tão linda. Deus tem as nações e a história e o seu povo em suas mãos. Por isso devemos sempre orar, crer, confiar e saber que Deus cuida de seu povo. Deus cuida de cada um de nós. Deus é soberano. De uma maneira maravilhosa, Ester chega ao trono, porque a linda rainha Vasti, quando o rei deu uma festa que durou 150 dias, uma festa tremendamente grande, de 5 meses de festa, aliás, 180 dias, 6 meses de festa. O rei então manda chamar a rainha Vasti, que era muito linda, para que todos pudessem vê-la, contemplar a sua formosura. Mas a rainha Vasti não quis ir. No meio daqueles homens embriagados, bêbados, ela não foi. Desobedeceu a ordem do rei.
E com isto, o rei foi humilhado diante de todos os seus convidados. A rainha Vasti então foi deposta e outra tomaria o seu lugar. Mas o rei não estava apaixonado por ninguém. O rei não tinha ninguém para colocar no lugar de Vasti. E a sugestão foi que se escolhesse entre as virgens da cidadela de Suzã a moça que agradasse ao rei para ser rainha. E entre as meninas, entre as moças virgens, as mais lindas, ali estava uma judia, Radassa. E ela vai para o harém do rei e ali ela é preparada junto com as outras moças. Seu nome é mudado de nome hebreu para o nome persa Esther. E Esther foi escolhida rainha no lugar de Vasti. Havia um propósito de Deus muito lindo em colocar Esther como rainha da Pérsia. Vamos ver o que aconteceu aqui no livro de Esther, no capítulo 3, do versículo 7 ao 15. Está escrito assim: no primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Na história de Esther, o seu primo chamado Mardoqueu, ou Mordecai, o nome transliterado do hebraico, seu primo estava sempre assentado ali à porta do palácio, porque ele queria ter as notícias de Esther. Ele estava sempre procurando saber como ela estava, como ela ia, pois ele a criara desde bebê, desde a sua mais tenra infância, pois ela era órfã de pai e de mãe. E então, ali estava Mardoqueu. E foi elevado ao primeiro lugar na nação um agagita, um homem chamado Amã. Era um homem mau, orgulhoso, presunçoso, queria o trono da Pérsia e todos tinham de se ajoelhar, se curvar quando ele passava. Mas Mardoqueu não se curvava, ele não se ajoelhava. E ele ficava irritado porque todos se curvavam e somente aquele homem ficava de pé. E perguntado acerca disso, Mardoqueu disse: eu sou um judeu, eu só vou me curvar diante do meu Deus, só diante de Deus. Não reconheço outra autoridade a não ser o Deus de Israel. E aquilo encheu Amã de furor, de ira, e ele quis então matar não somente Mardoqueu, mas matar a todos os judeus, acabar com a nação de Israel. Vamos ver então, diz que ele no 12º mês do 12º ano de Assuero, ele lançou sortes. Cada dia, que dia vai ser o dia da morte dos judeus? Em que mês lançou sortes? E diz aqui a palavra que a sorte deu o 12º mês, que é o mês de Adar. O versículo seguinte diz: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Bem, ele falou uma coisa certa, que havia um povo de Israel espalhado em todas as províncias do Império Medo-Persa, do Império Persa. Mas ele disse: as leis desse povo são diferentes. Realmente, as leis de Israel, as leis que Deus havia dado, eram leis morais, eram leis muito perfeitas, eram leis muito especiais para o seu povo, trazendo uma separação de Israel das demais nações. Mas ele disse que o povo não obedecia às ordens do rei. Obedecia sim, apenas que nesta questão de se curvar, eles não fariam isto por causa do seu Deus. E a mãe então vai ao rei e diz: esse povo não convém viver. E o texto continua dizendo: se bem parecer ao rei,
decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Amã estava fazendo aqui um negócio com a morte do povo de Israel. Ele sabia que esse povo era um povo que tinha dinheiro, era um povo trabalhador, era um povo que tinha os seus negócios, era um povo próspero. Então, esse povo seria morto, os seus bens seriam confiscados e aumentaria os tesouros do rei. Para o rei, isto era uma ótima proposta, excelente proposta. Só que o rei não sabia que a sua rainha, a sua amada, fazia parte deste povo. E então, o texto diz, então o rei tirou o anel, tirou da mão seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse, esta prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. O rei achou a proposta tão boa que ainda disse, olha, Amã, tudo seu, tudo tranquilo, pode ir adiante, está aqui o anel, pode selar o decreto. O que aconteceria? Naquela data marcada, seriam mortos todos os judeus em todo o Império Persa, sem direito à defesa. Seriam todos massacrados e os seus bens seriam confiscados. Na verdade, não era apenas Amã, não era apenas a vaidade de Amã que estava levando isto para a execução dos judeus, mas era um inimigo, é Satanás tentando destruir o povo. Porque o povo voltaria para sua terra, reedificaria Jerusalém, reedificaria a nação e nasceria Jesus. O Filho de Deus viria ao mundo para a salvação de todo o que crê. Então, o propósito do inimigo era que essa nação fosse aniquilada para que os planos de Deus não se cumprissem. E o que poderia acontecer? Diz aqui o texto. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês e, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Os correios foram, e esse decreto chegou em todas as cidades, em todas as províncias. E o que aconteceu? Diz aqui, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus. Nós estamos vendo aqui que esta perseguição a Israel, ao povo judeu, não é uma coisa agora do Estado Islâmico, não é algo do Hamas ou da Palestina. Esse ódio de Israel a Israel não é alguma coisa assim meramente humana, mas vem do inimigo nessa tentativa de destruir, de aniquilar, de impedir que a palavra de Deus se cumpra. Mas ele jamais conseguirá seus intentos. Nós vamos ver que o rei enviou as cartas, diz o texto aqui, que tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidadela de Suzã estava perplexa. A notícia impactou todos, porque os judeus eram amados por seus vizinhos,
Claro, eram odiados por uns, amados por outros. Assim é, assim são todas as pessoas. E os judeus, eles se sentiram então acuados, pressionados, o que fazer? E a história nos conta aqui no livro de Esther, como Deus usou a rainha Esther para interceder por seu povo junto ao rei Assuero, como ela enfrentou Amã e ela rasgou o verbo, como se diz. Ela então proclamou, disse ao rei: olha, rei, se pelo menos nos vendessem como escravos, eu não ia incomodar o rei. Mas para matar o meu povo, este é o meu povo, eu faço parte deste povo. E o rei disse: quem fez isso? Quem me levou a fazer uma maldade tão grande para matar a você e ao seu povo? Aí ela disse: foi esse mau Amã. E o rei então decretou a morte de Amã. E passou todos os bens de Amã para Mardoqueu. E o rei então permitiu que todo o povo judeu, naquele dia 13 do mês de Adar, pudesse se defender. O povo de Israel, naquele dia, eles poderiam pegar em armas, e o que eles saqueassem ficaria para eles. O contrário, o feitiço virou contra o feiticeiro. A família de Amã foi derrotada, destruída. O povo de Israel pôde se defender e Deus preservou o seu povo. É interessante que o livro de Esther, neste livro, nenhuma vez nós temos o nome de Deus, porque foi escrito na Pérsia, na língua deles, e o nome de Deus era escrito com muito carinho, muito cuidado pelos copistas. O livro de Esther não tem o nome de Deus, mas tem Deus em todas as suas páginas. Tem Deus em cada momento da história, preservando, cuidando e livrando o seu povo. Israel foi perseguido, continua sendo perseguido e será perseguido até aquele grande dia, quando haverá de clamar ao Senhor, orar: hosana, salva-nos, Senhor. E Jesus virá, e virá para mostrar que Ele é o Messias. Verão aquele a quem transpassaram e o prantearão como se pranteia pelo Filho unigênito. Israel está aguardando este dia, o dia da sua salvação. Eles não sabem que é Jesus de Nazaré quem virá para salvá-los. Eles esperam o Messias, e o Messias é Jesus. Jesus. Deus tem preservado esta nação para trazer no final, ao final, como diz Paulo na carta aos Romanos, todo Israel será salvo, isto é, o remanescente que crê e que vai buscar o Senhor. Aí está uma história de perseguição, mas uma história de vitória. A história de Israel. Deus preservando o seu povo. Bem, nós vamos orar nesta hora, mas antes de orar, eu tenho uma sugestão para você. Eu gostaria de te convidar, a você que nos assiste, para conhecer a loja Tunis. É uma dica bem importante. Nesta semana, eles estão fazendo uma promoção. E eu uso no programa as roupas desta loja e você pode ir lá, vai ser muito bom, vai ser uma bênção para você. Ok, vamos orar então nesta hora. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e orar comigo. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eis-me aqui em Tua presença, eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me, enche-me da Tua presença, dá-me a Tua graça para que eu viva cada dia na Tua presença. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade. Lava-me, limpa-me, dá-me o coração puro e escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, oramos pelas pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos de aflição, de perseguição, de tristeza, de angústia. Alcança-os com Teu amor. Salva, liberta, traz paz, traz a Tua presença. Traz, ó Deus, cura para os enfermos e a Tua bênção para cada lar. No nome de Jesus. Amém
Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.